tarde. Cumprimento todo o pessoal da Rede Alesp, os deputados que participam desse debate à distância nesta tarde, aqueles que nos acompanham. Até para a gente relaxar um pouco, né? Eu, a cada dia, chego a mais firme convicção de que o Brasil não precisa de novela. O Brasil não precisa de novela, porque todo dia tem um capítulo e os capítulos vão assim, se superando, né, em emoção. Então, ontem, todo dia girou em torno do vídeo. No final do dia, houve a petição do advogado-geral da União, e eu, pelo menos, imaginei que o dia hoje, né, também giraria em torno do debate, publica, não publica o vídeo, até porque acredita-se que hoje o ministro Celso de Mello tomará uma decisão. Entretanto, né, somos todos surpreendidos pelo pedido de demissão do ministro da Saúde, que não completou nenhum mês no cargo. Então, eu procuro sempre olhar o cenário, né, eu tento, pelo menos, de maneira imparcial, de maneira distanciada, de maneira ponderada. Não importa quem sejam as autoridades envolvidas, os partidos envolvidos, e eu tenho tentado proceder dessa forma, tanto quando analiso a atuação do prefeito, e sou crítica contundente desse rodízio, insisto que ele deve rever essa decisão, como quando analiso o comportamento do governador. Eu fui a primeira deputada que, praticamente isolada, pedi para o governador tomar providências, ainda no dia 12 de março. Entendo que deveríamos ter tomado providências mais cedo. Não obstante, ele tomou as providências, eu apoio o isolamento e estou exercendo meu papel de fiscalização com relação às contratações. Né? Ontem consegui que a Secretaria da Saúde entregasse num pendrive parte do processo de contratação dos respiradores. Ainda não tive condições de analisar o material, porque nós estamos analisando a LDO. Ontem conversei com o líder da bancada, nós faremos uma reunião virtual também para poder debater a LDO, mas acredito que até segunda-feira tenhamos uma análise desse material. Então, eu tento separar, né, por exemplo, a decisão de isolar, da análise das contratações, porque quando a gente embola tudo, em regra, nós cometemos injustiças. No que tange ao governo federal, eu também tento fazer essa análise, né? Então, vamos por partes. Eu venho dizendo que tenho lido os depoimentos dos delegados, que não vi nenhuma prova de influência, de interferência efetiva do presidente na Polícia Federal ou em investigações. Ontem, o advogado-geral da União solicitou, né, que apenas partes do vídeo fossem divulgadas, transcreveu frases do presidente, o procurador-geral da República, idem. Lendo as frases destacadas pelo AGU, eu tenho a sensação que o presidente falou, ele reclamou da falta de informações no geral. Ele falou da ABIN, ele falou das polícias em geral, que ele entende que ele deveria saber antes o que está acontecendo, e não depois. E tentando ser justa no caso, se vocês recordarem, a ex-presidente Dilma, quando teve um episódio de uma suposta espionagem internacional com relação a ela reclamou. Como assim uma presidente da República fica sabendo das coisas pela imprensa? Então, aquela frase transcrita, você pode interpretar tanto como uma indignação do presidente com a incapacidade das nossas agências de inteligência, como da maneira que a imprensa tem interpretado, como uma prova, vamos dizer assim, de que ele efetivamente interveio, né, na Polícia Federal ou pretendia iniciar essa tal intervenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que, para não deixar margem a dúvidas, com todos os riscos que eventualmente a divulgação desse vídeo possa trazer, que nós temos sim que ter acesso ao conteúdo dessa gravação. Tá? Eu acredito, pelo que veio à tona até agora,
que não haja uma intervenção ocorrida, vamos dizer assim, não haja um crime efetivamente praticado. Mas é possível que haja elementos a indicar, primeiro, o desejo de assim proceder, ou, né, que é algo que me preocupa hoje, muito especialmente, não é só hoje, já vem de algum tempo, uma incapacidade do presidente de conviver com a menor divergência. Né? Então, assim, na medida em que ele diz, se eu quiser substituir alguém que está na ponta e não puder, eu substituo o superior desse alguém que está na ponta. Se eu não puder substituir o superior, eu substituo o ministro. A imprensa está parada nessa discussão. Ele estava falando do Moro, ele estava falando do Heleno. Eu acho que isso não é o que mais importa. Né? O que mais importa é que nós estamos numa sucessão de capítulos, né, que evidenciam assim, uma instabilidade emocional por parte do presidente, uma incapacidade de conviver com a divergência, e não precisa ser muita divergência, né? Basta, sim, alguma ponderação. Então, aconteceu isso com o ministro Bibiano, aconteceu isso com o general Santos Cruz, aconteceu com o ministro Mandetta, aconteceu com o ministro Moro, independentemente de qualquer debate se tem crime, se não tem crime. Na prática, né, o que a gente percebe é que o Moro queria conduzir de uma forma, o presidente queria conduzir de outra, e toda vez existe um conflito. Agora nós estamos diante da situação com o ministro da Saúde que pediu demissão. Por quê? Por causa do debate em torno da cloroquina. Esse debate está muito ideologizado, politizado. Tá? Por que eu digo isso? Porque os hospitais de ponta que estão tratando Covid estão usando cloroquina. O CFM autorizou o uso da cloroquina. E em nenhum momento o ministro Taixe, o próprio ministro Mandetta, fizeram qualquer movimento no sentido de proibir essa utilização. Eles só deixaram claro, e o próprio CFM assim também fez, e aqueles que estão produzindo textos acadêmicos idem, que não há provas cabais de que a cloroquina é efetiva. Como não há provas cabais de que a azitromicina é efetiva, de que remédios antialérgicos, cortisona seria efetiva, ou que os anticoagulantes, que eu, por exemplo, tenho a convicção de que me salvaram, seriam efetivos. São muitas pesquisas acontecendo, estamos todos desafiados no mundo para encontrar um caminho, e há profissionais que entendem que é bom, há profissionais que entendem que é ruim, ainda não há estudos finalizados, mas nós estamos em meio a uma pandemia. Então, o CFM, corretamente, permitiu que o médico na ponta, em conjunto com o seu paciente, desde que assuma também ali, por meio do termo de consentimento livre e informado, a responsabilidade, né? Ele foi informado de que o medicamento pode ter algum tipo de efeito colateral, desde que o médico e o paciente reflitam a respeito e decidam juntos, o CFM autorizou. Então, assim, para mim, pelo menos, é muito incômodo ver a imprensa, né, dizendo que é uma ignorância querer usar cloroquina, quando médicos que tiveram Covid se curaram com um coquetel que trazia também a cloroquina. Por outro lado, é angustiante o presidente, né, querer, vamos dizer assim, contra todos os especialistas, dizer de maneira cabal que a cloroquina é o caminho e que as pessoas têm que tomar cloroquina, né, independentemente da gravidade da doença, talvez até como prevenção para a doença. Então, assim, nós estamos indo para os extremos nos vários assuntos. E quem está perdendo com tudo isso é a população. É a população. O ministro sair, né, ou ser saído, porque muito embora ele tenha pedido para sair, era visível que ele estava sofrendo o mesmo processo de fritura que outros ministros. Deputada. Eu vou já me deixar inscrita, que eu preciso continuar com esse raciocínio. Sim, eu quero me reinscrever.